Olá, já estamos ao vivo, já são praticamente 3 horas da tarde e como nós combinamos, estamos agora iniciando a nossa live de hoje, uma live especial nesse grande feriado que a gente está tendo, a pedidos, por causa da live de ontem que eu estive fazendo sobre interpretação da Bíblia. Tivemos mais de 400 acessos, muita participação, muitas pessoas fornecendo um e-mail para que possa receber o PDF gratuito do meu livro Voltando para a Bíblia. E algumas pessoas pediram, olha, faça mais lives, especialmente uma live de hebraico. Já que você é professor de hebraico, um dos meus alunos, então, pediram para que eu estivesse fazendo essa live sobre hebraico bíblico, Então vamos estar falando sobre alguns materiais que eu indico para você que deseja estudar o hebraico bíblico. Vou mostrar para vocês aqui algumas edições da Bíblia em hebraico, na língua original do Antigo Testamento. Na verdade, são duas línguas originais do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico. Só para que as pessoas que ainda não têm familiaridade com esse tema possam entender, o hebraico é a língua principal do Antigo Testamento e o aramaico, algumas partes de Daniel, que o aramaico é uma progressão do hebraico. É como se fosse a diferença entre o português e o espanhol. Ou então, se você preferir, o português lusitano, falado em Portugal, e o português já adaptado aqui para o Brasil, a língua brasileira. Então, você pode estar participando com a gente, fazendo suas perguntas, colocando aqui o que você deseja saber, e na medida do possível, eu vou estar passando para você as respostas que você pedir. Já tem gente aqui entrando. Olá, Wallace Nascimento, olá, Anderson Maurício, grande prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos em nossa live. Espero que ela possa ser proveitosa para você também, ok? Vou dar mais alguns segundos aqui para esperar mais algumas pessoas entrarem. E então estaremos começando o conteúdo principal da live, que é a apresentação do material de hebraico, ok? Essa live é especial para quem já estuda hebraico ou para quem pretende um dia estudar. Ela é especial por quê? Porque ela trata de uma das línguas originais da Bíblia e a gente vai, de fato, aprender a tomar certos cuidados na interpretação e no entendimento da Bíblia. Tem mais gente entrando aqui, Domingo Sávio, uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus nos abençoe nessa live. Então, eu estou falando aqui sobre o hebraico, mostrando o que é essa língua e como isso abençoa o nosso estudo da Bíblia. Ontem, na live de ontem, eu estive falando sobre várias traduções da Bíblia, Mostrei várias aqui, todas em língua portuguesa, algumas versões evangélicas, versões católicas, inclusive 2 versões de tradução judaica. Eu estive também apresentando aqui. Se você quiser, depois você pode procurar aqui no Facebook e também ter no meu canal do YouTube a live de ontem. Você pode assistir toda ela, onde eu falo sobre algumas traduções da Bíblia e explico também o método de interpretação da Bíblia, muito simples, chamado de método de estudo bíblico indutivo. Então você pode procurar essa minha live de ontem e ser abençoado. Edson dos Anjos Campos, seja bem-vindo, Edson, Deus te abençoe, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem o conteúdo dessa live de hoje, que vai ser um pouco mais técnico do que o de ontem, mas ainda assim vai ser interessante, Se você gosta de hebraico, se você gosta da língua original, de estudar exegese, se você gosta de fazer isso, você vai aproveitar bastante. Chama aquele seu amigo que gosta de estudar a Bíblia, que quer aprofundar o seu conhecimento bíblico, chama ele também. Dá tempo, essa live deve durar aproximadamente 1 hora, dá tempo de chegar aqui
Marque as pessoas que você gosta, que você sabe que gosta desse tipo de estudo, ok? Já vamos começar então o nosso material. Espero que você esteja bastante animado para esse conteúdo de hoje. Olá, pastor Cláudio Mendes. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela sua presença aqui na nossa live, tá bom? Bom, vamos começar então mostrando para vocês algumas versões da Bíblia que eu mostrei ontem. Eu vou começar falando então de algumas versões em língua portuguesa, retomando alguma coisa do que eu falei ontem. E vou mostrar também para vocês uma versão em língua espanhola que é um primor de Bíblia, tá bom? Eu espero que você esteja atento agora porque eu vou começar a mostrar. Vou começar a mostrar material em português ainda, que vão te ajudar a perceber e a entender melhor uma tradução mais literal do Antigo Testamento, do hebraico do Antigo Testamento, ok? Então, eu falei ontem aqui, dessa aqui, que é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Ela é uma Bíblia de tradução hiperliteral, como eu expliquei ontem também, vou retomar rapidamente hoje. Existem duas formas de tradução da Bíblia. A primeira tradução chamada de tradução de equivalência formal. Essa aqui, que é a Bíblia Corrigida Fiel, ela é justamente uma tradução de equivalência formal. Ou seja, ela trata da tradução da Bíblia literalmente como está no original. Então, o que é verbo é traduzido como verbo lá no hebraico para o português, ou do grego para o português, se for o Novo Testamento. Então, toda tradução de equivalência formal, ela trata justamente disso. O que é verbo traduz como verbo, o que é substantivo traduz como substantivo, o que é adjetivo traduz como adjetivo, e segue exatamente as classes gramaticais, né, no caso do hebraico, fazendo uma aproximação bastante exata na língua portuguesa. Então, a tradução de equivalência formal, essa aqui é uma das principais, Almeida Corrigida Fiel, tá, que eu já mostrei aqui na live de ontem também. Uma outra tradução de equivalência formal, a Bíblia em português, que é a Almeida Revista e Corrigida, mas é nessa edição aqui, ó, que, como eu disse ontem, na minha opinião, é o melhor acerto da CPAD, a melhor edição da CPAD, né, que é a Bíblia Revista e Corrigida, mas nessa Bíblia especial de estudo, palavra-chave. Aqui, metade desse livro aqui, como eu tentei mostrar ontem, mas até tivemos um acidente aqui na live com a câmera devido a uma dificuldade aqui no modo como eu encaixei aqui o celular, né? Mas então hoje dá para você perceber. Essa Bíblia aqui, olha a grossura dela, né? Ela é uma Bíblia fantástica. Eu realmente recomendo, se você deseja ter pelo menos os primeiros contatos com o hebraico e com o grego. Mesmo que você não conheça ainda a gramática, não tenha estudado ainda, mas você pode já ter o seu primeiro contato com essa Bíblia aqui, ok? Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela tem o texto na Bíblia, né, revista e corrigida, como você pode ver aqui, e tem em cima de algumas palavras, você acha alguns códigos, e esses códigos são uma remissão para os dicionários Strong. São dicionários em hebraico, aramaico e grego, tudo para o português, né? Tradução para o português. Então é bastante interessante, é uma forma muito interessante de você realmente estar tendo seu primeiro contato com as línguas originais da Bíblia. No caso, essa Bíblia aqui vai te ajudar com isso, tá bom? Tem mais gente entrando aqui. Olá, pastor Leclerc Victor, é uma honra ter você aqui com a gente. Pastor Cícero Ramos, Josi Ramos lá da igreja, é um grande prazer também ter você. O pastor Ubiratã Bragança, um grande abraço para você também, cliente nosso da editora Contextualizar, um autor nosso, né, junto com o seu irmão Ubirajara Bragança, e realmente produziram livros extraordinários, são sucessos de venda
da editora Contextualizar. É um prazer ter você também aqui, pastor Ubiratã. Deus te abençoe e possa enriquecer os seus estudos da Bíblia também, com a pequena contribuição do que a gente faz aqui, né? Olá, Jensen Reis. Deus te abençoe também, meu querido. Muito prazer em ter você aqui na nossa live. Bom, vou continuar falando aqui, vou retomar aqui também as duas Bíblias católicas que eu mostrei ontem na live, que são as duas que eu considero as melhores, que vão te ajudar também nas suas traduções, no seu estudo do hebraico, tá bom? O texto hebraico do Antigo Testamento. A primeira delas é essa aqui, ó. É a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, é a mais importante delas, é a mais conhecida, inclusive tem valor acadêmico. A tradução é bem interessante e tem também alguns comentários que fazem uma remissão a algumas orientações linguísticas, portanto vai ter ali informações do hebraico também. A outra Bíblia católica, que eu também recomendo muito que você possa ter, é essa aqui, ó, a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia do Peregrino, daqui a pouco eu vou até mostrar aqui também um dicionário que foi produzido pelo mesmo autor, pelo mesmo editor dessa Bíblia aqui, que já é falecido, foi o doutor Luiz Alonso Choquel. Ele era da Espanha, um doutor em línguas hebraicas, línguas antigas, lá da Espanha, e ele fez um trabalho primoroso, ele com a equipe dele, um trabalho primoroso na tradução, no comentário de algumas partes nessa Bíblia aqui, e depois vou mostrar para vocês aqui também o dicionário do Dr. Luiz Alonso Choquel também, tá? Uma Bíblia que ajuda bastante para você compreender um pouco do que é o universo do Antigo Testamento, da cultura judaica e tudo mais, tá? Bom, tem uma outra Bíblia aqui também, essa aqui já é quase uma Bíblia interlinear, não chega a ser uma Bíblia interlinear, que eu vou te mostrar agora. A Bíblia interlinear de verdade, em hebraico e português, ela está sendo produzida. Vou mostrar aqui os exemplares que já foram lançados, os volumes que já foram lançados, e ainda falta lançar 2 volumes, tá? Mas eu já vou chegar nela. Eu estou me referindo a essa Bíblia aqui, ó. É o Tanar completo da editora Sefer. Para quem não conhece, não está familiarizado com essa nomenclatura da literatura judaica, a palavra Tanar é um acróstico que significa Torá, o Tá de Torá, Que de o Na de Nevi'im e o Tanar, né, o Que se pronuncia como se fosse um R, né, arrastado na garganta, é de Ketuvim, tá? Eu vou explicar já o que é. Torá é a porção da lei, é o conhecido na nossa Bíblia em português como o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da lei. Em hebraico chama-se Torá. Depois nós temos o Nevi'im, que são a parte dos profetas anteriores ao cativeiro e posteriores ao cativeiro. Então são esses profetas. E depois o Ketuvim, que na nomenclatura judaica significa os escritos. Aí entra alguns textos históricos, textos poéticos. É bem interessante essa forma de divisão da Bíblia hebraica, tá? Essa aqui, ela tem essa particularidade. Ela é todo o Antigo Testamento, com o texto hebraico de um lado e do outro lado a tradução da Bíblia hebraica da editora Sefer, que eu inclusive estive mostrando ontem aqui. A Bíblia hebraica, aquela de capa verde, né? A Bíblia hebraica da editora Sefer, em português, ela foi colocada aqui junto com o texto original hebraico. Você pode ver aqui, ó. Aqui é o texto original hebraico, acho que dá para você enxergar, e aqui do lado, o mesmo texto em português, nessa tradução da editora Sefer, da Bíblia hebraica da editora Sefer. Então é bem interessante você fazer a leitura para treinar a leitura e tradução nesse livro aqui, o Tanar hebraico, publicado pela editora Sefer. Tá bom? Aqui, ó. A editora aqui, ó. Editora Sefer. Ok?
Para quem não sabe, talvez esteja curioso, a palavra Sefer em hebraico significa livro, tá? Sefer é livro. Olá, Jensen Reis. É um prazer ter você aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Bom, queridos, eu tenho aqui agora uma edição rara aqui no Brasil, porque ela não vende aqui, tá? Eu tive que fazer uma importação dessa Bíblia para que eu pudesse tê-la aqui. A BV Books, ela está prometendo lançar essa Bíblia em 2019 ou 2020, entre esse tempo aí. Tomara que consigam terminar a tradução para o português e lançar aqui no Brasil. Por enquanto, essa Bíblia não existe no Brasil e ela é uma riqueza muito grande para o nosso conhecimento, tanto para o hebraico quanto para o grego também. Eu me refiro a essa Bíblia aqui, ó. A capa dela, ela só tem... Perdão. A capa dela só tem aqui o Aleph Tau, né, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, e do outro lado tem aqui, ó, o Alfa e Ômega, que são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Que Bíblia é essa? Essa é a Bíblia aqui, ó. Bíblia Textual, quarta edição. Ela é em espanhol. Não se vende aqui, mesmo na Amazon, que eu tentei fazer encomenda na Amazon, não entregam aqui no Brasil, infelizmente. Tive que arrumar um jeito de importar, graças a Deus um dos meus irmãos foram para os Estados Unidos há algum tempo atrás e eu consegui pedir para que ele trouxesse de lá. Então ele comprou nos Estados Unidos, trouxe para mim, e então eu posso ter acesso a essa Bíblia. Qual é a diferença da Bíblia textual, que é promessa de edição da BV Books para o ano que vem, ou 2020 no máximo, pelo que eles disseram, pelo que eles prometeram? Essa Bíblia aqui, além de ser uma tradução mais literal ainda do que as edições que já tem no mercado, ela tem comentários e tem também todo tipo de informação sobre aparato crítico, tanto do hebraico e aramaico quanto do grego, no Novo Testamento. Ela é muito interessante também por causa dessas informações que traz. Por exemplo, eu estive preparando uma pregação lá para a minha igreja há pouco tempo, baseada em Jó, capítulo 2, versículo 9. Eu falei sobre a mulher de Jó. Eu estive percebendo alguns detalhes sobre a perspectiva dela no sofrimento do seu marido e também, naturalmente, o sofrimento dela mesma. E é interessante que foi nessa Bíblia aqui que eu percebi detalhes que eu não tinha percebido ainda, porque essa Bíblia aqui me apontou para detalhes da Septuaginta, nesse versículo de Jó, capítulo 2, versículo 9. Eu estive então olhando lá na Septuaginta, olhei aqui, e realmente me fez entender de modo muito claro qual era o verdadeiro sentimento da esposa de Jó, quando ela disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Há inclusive uma curiosidade lá no texto original hebraico chamado de texto massorético. Tá? Por que o texto hebraico é chamado de texto massorético? Porque é um grupo de estudiosos em plena Idade Média, com medo de se perder a pronúncia e o uso do hebraico, devido ao tempo, né? Eles então registraram uma forma de se desenhar em cima e embaixo das letras do alfabeto hebraico, porque, só para você entender, para quem já é meu aluno de hebraico sabe disso, a língua hebraica não tem registro escrito, né, das vogais, só se escreve as consoantes. Tem apenas algumas poucas consoantes que têm valor de vogal, mas a maioria é tudo consoante mesmo. Então não se registrava, como não se registra até hoje. Se você for para Israel hoje, em Tel Aviv, em Jerusalém, você vai ver todo o jornal, na televisão, nos cartazes na rua, nas placas, é tudo hebraico sem vogais. Na própria forma hebraica de falar, é bli nekudu, que é sem vogal. Então, sem as vogais massoréticas. Esse grupo de estudiosos, esses estudiosos,
eles fizeram então um sistema de anotação de vogais, para que não se perdesse a pronúncia do hebraico. Eles fizeram isso em plena Idade Média. E o texto que eles legaram para a gente, especialmente Rudolf Kittel, né, que foi um grande estudioso da língua também na época, e trabalhou isso e deixou para a gente o chamado texto massorético, que é o texto hebraico com as consoantes, produzido, né, de forma bem editada, né, no computador, que tinha hoje em dia, mas também com o sistema de anotação de vocais. Tá? Na época era tudo feito à mão. O principal manuscrito hebraico que nós temos hoje chama-se o manuscrito leningradense, ou do Códice de Leningrado, B19. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as edições impressas hoje em dia, baseadas nesse Códice Leningradense. Ok? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui as principais. Tem mais gente entrando aqui. Olá, Rosalina. Olá, Jefferson, Mariel Massulo, Alfredo Mendes. É um prazer ter vocês aqui com a gente nessa live. Que Deus abençoe você também. Espero que já esteja sendo interessante para quem está assistindo conhecer um pouco do que é o estudo do hebraico, né? Especialmente os meus alunos aí do curso de hebraico do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Espero vocês aqui, ainda não vi ninguém chegando aqui não, hein? Espero vocês aqui para a gente poder estar apresentando para vocês mais material de estudo. Vou falar aqui de gramática, dicionário, até de livros também de hebraico moderno, também vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, deixa eu começar a mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês agora os textos em hebraico. Né? Nós temos aqui o principal texto em hebraico, que é essa aqui, ó. A Bíblia Hebraica Stude Cartêsia. Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome por causa do lugar onde ela é produzida, onde ela é editada e produzida. Essa Bíblia Hebraica Stude Cartêsia, ela é produzida em Stuttgart, na Alemanha. É uma cidade alemã que tem uma sociedade bíblica que funciona ali. E eles então fazem a edição de textos críticos nas línguas originais. Tá? Esse aqui é o principal texto por causa do aparato crítico que tem, além do texto hebraico, que é o texto massorético, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Né? Eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu abri aqui no livro de Daniel, né? Abri aqui aleatoriamente o livro de Daniel. Você consegue ver aqui, ó, que tem o texto em hebraico, e aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, tem a Massorá, que são os comentários. Se você consegue aproximar mais, para ver se dá para enxergar. Acho que não dá, perdeu o foco aqui. Mas enfim, dá para você ter uma ideia do que é essa edição aqui da Bíblia Hebraica. Ela é a edição acadêmica. Ela é a edição mais conhecida, ela é mais usada tanto em trabalhos acadêmicos, em faculdades, em seminários também, como também ela serve com esse aparato crítico que mostra, por exemplo, as variantes de texto. Né? Então tem alguns códigos aqui, todos, claro, são códigos em alemão, mas a gente percebe nesse tipo de desenho aqui, você consegue entender e interpretar o aparato crítico. Então fala, no manuscrito tal tem uma diferença assim, no manuscrito do ano tal tem uma diferença assado. Então você vai pegando os detalhes dessa crítica textual nessa Bíblia Hebraica aqui. Vou te mostrar daqui a pouco livros que vão te ajudar a interpretar e a entender esse aparato crítico aqui, tá? Mas então conheça a Bíblia Hebraica Stude Cartêsia, que é o principal material acadêmico para o seu estudo da língua original hebraica do Antigo Testamento. Tem mais gente chegando aqui, ó. Temos aqui o Alfredo Mendes Júnior, que eu acho que eu já falei, João Carlos Cabral, né, o José Carlos Cabral, não sei direito, Nivaldo Luiz, Mônica Monteiro,
Célia Cipriana Marins Matos, prazer ter vocês todos aqui, sejam bem-vindos e que essa live possa ser de alguma ajuda para o seu conhecimento bíblico, tá bom? Então, acabei de mostrar para vocês aqui a Bíblia Hebraica Estudo de Cartência, que é o texto mais utilizado, que tem mais aceitação no meio acadêmico, inclusive na academia, que é o texto hebraico padrão, ok? Essa aqui é uma outra edição da Bíblia Hebraica Estudo de Cartência. Só que você percebe aqui, ó, ela é uma edição para leitores. Ela é diferente da outra, porque ela é maior, tem mais letras maiores, os caracteres hebraicos são mais confortáveis para se ler, ela tem uma diagramação também diferenciada, própria também para facilitação da leitura, tá? E ela, em vez de ter o aparato crítico, ela tem no seu rodapé algumas informações de dicionário de algumas palavras, inclusive informações morfológicas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ver se vocês conseguem enxergar aqui. Esse texto aqui, por exemplo, ela tem a formatação de um texto poético, né, no hebraico. E aqui embaixo você tem informações de léxico e também informações em forma de código, de informações lexicográficas, informações sintáticas e informações morfológicas, tá? Essa Bíblia aqui também tem uma característica interessante, que para você entender a codificação, você recebe esse material aqui, ó. É como se fosse uma filipeta, né, que eu estive plastificando. Ela tem frente e tem verso também. Verso é assim. Tem todo um sistema de códigos, onde com esses códigos você vai lendo a codificação no texto bíblico e então você vai percebendo e entendendo qual é uma pista, né, de algumas palavras mais importantes. Ela foi feita para isso, para facilitar a leitura. Ela foi feita para quem já tem conhecimento de médio a avançado de hebraico, já consegue ler com alguma fluência, então ela facilita a leitura e o entendimento assim mais rápido do texto hebraico, tá? Ela é uma recomendação, portanto, para quem já está em certo avanço nos seus estudos de hebraico. Olá, Célia Cipriano, já falei, Elma Adolfo da Silva, prazer também, é bom ter você com a gente aqui nessa live, tá? Espero que seja interessante para você também conhecer um pouco da Bíblia Hebraica. Bom, tem outro texto hebraico aqui, que é a edição da Bíblia Hebraica da Sociedade Bíblica Trinitariana. É aqui o código dela. Aqui é Sociedade Bíblica Trinitariana, tá? Ver se pega o foco melhor assim, né? Sociedade Bíblica Trinitariana. Você percebe aqui que ela é tanto o texto hebraico quanto o texto grego, numa Bíblia só. Olha que interessante. Essa Bíblia aqui você consegue encontrar, assim também como a Bíblia Hebraica Estudo de Cartência, você consegue comprar tanto na Amazon quanto também na livraria Gimel, tá? De um amigo meu, que eu também participo ajudando nas vendas dessa livraria. Depois eu posso colocar aqui nos comentários dessa live, eu vou colocar o link aqui da livraria, o link que você me ajuda como afiliado também dessa livraria, se você quiser comprar, tá? Tanto a Bíblia Hebraica Estudo de Cartência, quanto também essa aqui, ó, a Bíblia Hebraica da Sociedade Bíblica Trinitariana, que tem os dois textos originais num só volume. Você tem o texto hebraico aqui e tem o texto grego. Como é que funciona isso? Desse lado aqui, já que a Bíblia hebraica ela é escrita de trás para frente, né, da direita para a esquerda, então você começa a Bíblia hebraica aqui, ó. Desse lado é a Bíblia hebraica, desse lado é o Novo Testamento grego, tá? Então aqui, ó, você começa aqui o texto hebraico, tá vendo? Começa aqui, e quando vira, você começa aqui o texto original grego. Vou pegar aqui, texto original grego.
tudo num volume só. Então você que já estuda grego e hebraico no seminário, para você poder fazer as suas exegeses nos originais, nesse único livro aqui você consegue ter os dois textos para facilitar, não precisar ficar pegando um texto outro. Tá? Para quem quiser mais informações, o texto grego que está ali, ele representa o textos receptos, né? Para quem estuda a crítica textual, sabe do que eu estou falando. É o texto grego que Martinho Lutero recebeu, que Calvino recebeu, é o texto receptos, né? Inclusive é o texto base da tradução Almeida Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, né? O texto receptos, ok? É bem interessante esse material. Para o Richard, seja bem-vindo. Estevão Soares, Egregoidos, salve, salve, Egregoidos. Andressa Vicente, é um prazer ter vocês aqui também com a gente, não é? É bem legal tratar desse assunto com vocês. Eu tenho uma outra edição aqui também. Essa aqui é a Bíblia que eu recebi de presente, também está à venda lá na livraria Gimel. Tá? Eu recebi de presente, eu fui sorteado com essa Bíblia pelo amigo egregoido Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Aliás, um grande abraço, Samuel, se você estiver daqui a pouco vendo essa live aqui, um grande abraço para você, tá bom? Aqui, ó, estou usando a sua Bíblia que você me deu de presente, viu? Que você me sorteou. Que Bíblia é essa, né? Ela é a edição também rabínica, da mesma Sociedade Bíblica Trinitariana, você pode ver aqui, está à venda lá na livraria Gimel. Você pode depois olhar no endereço que eu vou colocar daqui a pouco aqui. Essa aqui, o que ela tem? Ela é toda hebraica. Ela é o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento em hebraico também. Não é, mas existe o Novo Testamento hebraico? Sim. O Novo Testamento originalmente foi escrito em grego koiné. Portanto, a língua original do Novo Testamento é o grego koiné. Mas existe também a tradução do Novo Testamento para o hebraico. Ela é baseada na edição Peshitta, que é uma edição foi feita, muito antiga, foi feita do Novo Testamento para o idioma hebraico. Tá? Então, essa Bíblia aqui, num só volume, você encontra o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento hebraico. Que na língua hebraica, o Novo Testamento chama-se Brit Hadashah, ou Brit Hadashah. Tá? Então, Brit, que é aliança, Berit, né, que é aliança, e Hadashah, nova. Então, nova aliança. Então, você tem uma linguajar hebraico, Tanar, com referência a todo o Antigo Testamento, que tem toda uma divisão própria do Antigo Testamento hebraico. Primeiro Torá, depois Neviim, depois Ketuvim. Lei, profetas e escritos. Né? Então você tem uma forma diferente de se organizar a Bíblia hebraica no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que é com a mesma ordem que nós conhecemos, ele foi escrito originalmente em grego, mas nós também temos aqui a edição em hebraico do Novo Testamento junto com a edição do Antigo Testamento. Então é interessante você ter também esse material, caso você queira aprofundar os seus estudos também. Essa aqui é uma outra edição que eu ganhei de presente. São, na verdade, duas edições. É o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento também hebraico, mas em edições separadas. Eu ganhei de presente de um rabino amigo meu, que me deu de presente. Um grande abraço ao rabino da sinagoga messiânica, Beit Miklah. Quase que eu esqueci o nome da sinagoga. Beit Miklah. Muito obrigado, meu querido, por esse presente que você me deu. Aqui, ó. Essa é a Bíblia hebraica rabínica, edição rabínica, é ela que é utilizada pelos rabinos oficialmente nas sinagogas, tá? Isso aqui é o Antigo Testamento em hebraico, é o mesmo material que nós conhecemos, né? É feita por Kittel, tá? E esse aqui é o Novo Testamento, e nesse caso aqui, essa edição que eu ganhei do meu amigo Rabino, ele é uma edição hebraico-espanhol, tá? Então você consegue ter aqui uma edição bilíngue,
do hebraico, aqui desse lado espanhol e desse lado hebraico. O Novo Testamento é hebraico e espanhol. É interessante para se fazer uma exegese percebendo o tipo de vocábulo que se entra, que se usou, né, no hebraico quando fez a tradução. Olá, Maura Sintra, prazer revê-la, querida, por aqui. Seja bem-vinda em nosso meio, né? Seja bem-vinda aqui na nossa live. Essa aqui é a primeira tradução do Antigo Testamento do hebraico para uma outra língua, no caso aqui a língua grega, chamada de Septuaginta. Bom, você pode ver aqui, é a Septuaginta. Ela foi traduzida do hebraico para o grego, na época das conquistas do helenismo, de Alexandre o Grande, por aí vai. Né? Nessa época, então, alguns estudiosos, cerca de 70 estudiosos do hebraico, traduziram então para o grego, a fim de, na época, não se perder também o texto hebraico. Né? Bom, esse material aqui, essa Bíblia aqui, essa edição, ela já existia na época de Jesus. É interessante quando você lê algumas passagens do Novo Testamento que faz referência ao Antigo Testamento, não segue totalmente como está no texto original massorético, mas às vezes tem mais similaridade, tem muito mais similaridade com a Septuaginta. Né? Então, esse texto, por exemplo, de Jó, capítulo 2, versículo 9, que eu citei aqui no começo de uma pregação que eu fiz, foi bastante esclarecedor para mim ter acesso a esse texto da Septuaginta. Tá bom? Foi muito interessante mesmo, enriqueceu bastante a minha pregação. Além da Septuaginta, uma outra tradução também muito importante, muito conhecida, é essa aqui. Ó. É a Vulgata Latina, produzida por Jerônimo, no linguajar da Igreja Católica, São Jerônimo. Né? Essa aqui é uma versão latina, uma das primeiras versões também, base também de muitas versões em português. Tá? E ela também é uma edição importante para você consultar nos seus estudos. Tem também aqui o nosso irmão Luiz Otávio de Lemos. Né? Um grande prazer ter você aqui, Luiz Otávio, com a gente. Que Deus abençoe você. Bom, eu acabei de mostrar para vocês aqui algumas versões em hebraico e algumas versões em português. Vou mostrar para vocês agora a última coleção, que é uma coleção que ainda não está completa, mas é a primeira edição do texto interlinear hebraico-português. É a primeira. Só se existe até agora hebraico-inglês, hebraico-espanhol, hebraico-alemão, né, e outras línguas por aí. Hebraico-português, tradução interlinear da Bíblia, é a primeira edição que está ainda sendo produzida pelo Dr. Edson de Faria Francisco. Ele está produzindo esse material para a Sociedade Bíblica do Brasil. Ele foi planejado em 5 volumes, sendo os 4 primeiros de tradução do texto bíblico mesmo, né, interlinear, e o último, que é o 5º volume, vai ser um dicionário muito completo que ele usou, né, para poder fazer esse trabalho de tradução interlinear. Eu vou mostrar para vocês aqui os 3 volumes que já foram lançados. O 4º volume deve ser lançado ano que vem, aproximadamente, pelo menos a promessa é essa, e o dicionário só Deus sabe quando virá. Né? Então, olá, Romildo, Pedro, olá, Wellington, Macedo, muito obrigado. Né? Isso mesmo, Estevão Soares, na Livraria Guimer, tem também essa coleção que eu vou mostrar para vocês agora, do Dr. Edson de Faria Francisco. Esse aqui é o volume 3, é o último volume que foi lançado, compreendendo os... que está de cabeça para baixo, né? Olha a minha loucura. Né? Então, nós temos aqui o volume 3, compreendendo os profetas posteriores, né? Hebraico, português, o Antigo Testamento interlinear. Esse é o 3º volume. Esse aqui é o 2º volume. Aqui o 2º volume, profetas anteriores ao cativeiro, né?
cativeiro foi um grande marco na divisão, inclusive, dos livros da Bíblia. E aqui, o primeiro volume compreendendo a Torá. Então, falta ainda chegar o quarto volume, que representa o Ketuvim, são os escritos, e o quinto, será o dicionário. Só para vocês verem como é que funciona o livro por dentro, vou mostrar aqui. Ó. Ele é colorido, é um texto hebraico. Logo embaixo você vê uma tradução interlinear, literal, muito literal do texto. Aqui, ó, do lado, você tem, nesse bolo aqui, ó, você vê umas duas traduções, a nova tradução da linguagem hoje e a tradução Almeida Revista e Atualizada. Então você tem aqui, em cada volume desse, você tem 4 textos bíblicos. Você tem o texto original massorético, você tem a tradução para o português literal embaixo, né, interlinear, hiperliteral embaixo de cada palavra, em hebraico, e você tem também o texto da nova tradução da linguagem de hoje e da revista atualizada de Almeida. Tá? Isso para você ter assim, um contato bastante interessante do texto bíblico. Mostrei então para vocês todas as Bíblias, ou pelo menos as mais importantes que tem no mercado hoje, para você poder adquirir, né? Aos pouquinhos você vai comprando, se você quiser realmente fazer um estudo sério da língua hebraica, tá bom? Falando dessas Bíblias aqui, se você tiver alguma dúvida sobre alguma delas, você pode escrever aqui no comentário, coloca aqui no comentário que eu terei prazer em tentar te responder, ok? Fica à vontade para fazer as suas perguntas aí. Você pode perguntar, ok, mas como é que eu vou aprender a língua hebraica, né? Quais os recursos, além da Bíblia, que eu posso usar para os meus estudos? O primeiro deles, o mais importante, não é um dicionário, mas esse aqui, que é um livro editado pelo Dr. Edson de Faria Francisco, esse mesmo tradutor do Antigo Testamento interlinear. Ele produziu há muitos anos esse livro aqui, ó, Manual da Bíblia Hebraica. Esse Manual da Bíblia Hebraica ensina a gente a como usar a Bíblia Hebraica com o aparato crítico. É interessante para quem está estudando o texto hebraico, porque ali mostra com muita clareza e muita simplicidade, e riqueza de detalhes também, como fazer uma boa exegese usando o aparato crítico da Bíblia Hebraica. Então, cada código, cada material, cada informação que tem na Bíblia Hebraica Estude Cartência, esse manual ensina a gente a usar. Ele é muito prático, é muito interessante. Também é manual importantíssimo para quem quer conhecer a Bíblia Hebraica e estudar. Então, ó, também tem na livraria Guimer, tá? Manual da Bíblia Hebraica, Dr. Edson de Faria Francisco, um volume só, tá? Ele é um pouquinho grosso, ó, mas ele é interessante, muito interessante mesmo você conhecer, ok? Depois de falar das Bíblias e depois de falar desse manual da Bíblia Hebraica, vou mostrar para vocês aqui agora alguns dicionários, tá? Já estou preparando aqui, são vários, alguns dicionários para você fazer sua exegese do hebraico bíblico. É importante você ter pelo menos um desses aqui que eu vou mostrar para vocês que vai te ajudar. Esses dicionários vão te ajudar a realmente ter um trabalho mais aprimorado de tradução do texto bíblico, tá? O primeiro dicionário é esse aqui, ele é bem simples, mas ele é bom também, da editora Vozes e da Sinodal, tá? É dicionário hebraico, português e aramaico, português, tá? Percebe aqui, ó, da Vozes e da Sinodal, tá? Esse dicionário aqui, ele é bom, mas ele não é muito grosso, ó, você percebe aqui, não é muito grosso, mas ele vai te ajudar, ok? O outro dicionário que é ainda melhor, é um dicionário muito melhor do que esse que eu acabei de mostrar para vocês, é esse aqui, ó, publicado pela Edições Vida Nova, também tem na Gimel, Léxico Hebraico e Aramaico do Antigo Testamento, tá? De William Holiday. Ele também é um dicionário muito bom, não é assim muito grosso, então ele também não é tão caro assim, mas ele vale a pena você ter. Ele é bastante
ele tem bastante entrada no meio acadêmico também, ele tem valor acadêmico, e ele é um dicionário muito interessante, muito importante. Tá? Dicionário, portanto, léxico do hebraico e aramaico, da editora Edições Vida Nova. É um material também imprescindível para quem quer estudar hebraico. Outro também da Edições Vida Nova, foi um grande lançamento desse ano. Aqui, ó. Léxico Analítico Hebraico e Caldaico, de Benjamin Davidson. Ele é quase charameu, né, o Davidson. Esse Benjamin Davidson, ele tem, olha o calhamaço que é, né, olha o tijolão que é. Ele é um livraço porque ele tem uma grande vantagem. Embora ele seja um material antigo, mas só esse ano foi lançado aqui em português, mas ele já está há muitos anos, há séculos, né, até já traduzido no mundo, para o inglês e para outras línguas também. Olá, Aleison Araújo, outro agregoido, salve, salve agregoido, né? Prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Então, eu estou falando aqui desse léxico analítico do hebraico e caldaico, tá bom? E qual é a grande vantagem desse dicionário? Ele mostra para você a palavra como ela está no texto hebraico. Isso talvez seja difícil para alguém entender se não conhecer a língua hebraica. O hebraico ele é uma palavra de raiz. Geralmente a raiz das palavras hebraicas tem 3 consoantes. E nessas 3 consoantes, em geral, vão se acoplando, vão se juntando artigo, vão se juntando as terminações, vão se mostrando as terminações. Desculpem que teve um problema aqui, alguém me ligou, eu tive que cancelar aqui. Então vão se mostrando as terminações que demonstram o que é nós, o pronome nós, vão se mostrando as terminações. Mais uma vez a ligação, me perdoe. Isso ao vivo é assim mesmo. Né? Então nós temos aqui algumas terminações que vão aparecendo, se acoplando na palavra hebraica. Então, uma palavra que começa com uma raiz de 3 consoantes, ela vai ficando grande, porque as outras terminações vão se acoplando a essa palavra. Entende? Então é bem interessante o modo como esse dicionário aqui apresenta os verbetes, porque esse dicionário aqui ele dá como aparece literalmente na Bíblia hebraica, aquela palavra gigante que aparece lá. E ele vai te mostrando a raiz dessas palavras, você vai chegando à raiz e então consegue entender a tradução dela. Tá? É bem interessante o modo como ele trabalhou esses verbetes nesse dicionário aqui. Então, para você que quer aprofundar os seus estudos do hebraico, esse dicionário aqui, ele é importante, você precisa ter. Foi lançado pela Edições Vida Nova e tem também na livraria Gimer, ok? Dicionário conhecido, lançado pela CPAD, o dicionário Vale, ele tem tanto hebraico, aramaico, português, quanto grego, português também. 2 dicionários em um só, tá? Ele é interessante, não é muito completo, mas ele é interessante para você ter, por ser um material assim mais conhecido. Outro dicionário também muito importante, esse aqui, acompanha a Bíblia Católica do Peregrino. Lembra da Bíblia Católica do Peregrino? Se você já esqueceu, você pode voltar aqui o vídeo. Lá no começo eu falei da Bíblia do Peregrino, a Bíblia Católica, que ele é muito importante, muito interessante. O seu texto foi traduzido pelo Dr. Luiz Alonso Choquel. Né? Ele também, então, produziu este dicionário aqui, dicionário bíblico hebraico-português, da edição da Paulus, pelo Dr. Luiz Alonso Choquel. Tá? Então, esse dicionário também é importante. Antes da Vida Nova lançar esses 2 léxicos do hebraico, né, especialmente esse dicionário léxico hebraico-caldaico, esse aqui era a grande referência. Ele ainda é muito bom, mas você já tem outras opções, já ajuda. Né? Olá, Vânia Sodré, prazer ter você aqui, tá bom? Seja bem-vinda. O último dicionário da coleção aqui para mostrar para vocês é esse aqui, ó, dicionário
Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Ele não é um dicionário comum, ele não é um dicionário para você fazer como se fosse léxico, de você pesquisar as palavras e ter uma pesquisa apenas linguística, apenas semântica linguística, né? Ele é, na verdade, um dicionário de teologia. Então, ele não serve para tradução, ele serve para você perceber o valor teológico das palavras que aparecem no Antigo Testamento, tá? Olá, Vânia Peixoto, prazer tê-la com a gente aqui, tá ok? Deus te abençoe, Vânia. E nessa live aqui de hebraico, né? Espero que você goste desse material aqui, para pelo menos ter um pouquinho de conhecimento, né? De como a Bíblia hebraica foi produzida, né? E trabalhada. Quase que acontece um outro acidente aqui, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês agora alguns livros que vão ajudar a vocês a compreender o hebraico, a língua hebraica em si, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, um curso de hebraico, um dicionário simples de hebraico. Hebraico moderno, não é o hebraico bíblico, é o hebraico moderno agora. É um curso chamado Hebraico Fácil. É um curso de hebraico moderno que, um dicionário que é bom para acompanhá-lo, é esse aqui, ó. Dicionário hebraico português da editora Sefer, tá? Então, com esses dois livros aqui, o dicionário e o curso em hebraico fácil, né, como está aqui, você consegue, então, estudar hebraico moderno. Por que eu estou falando de hebraico moderno se o nosso objetivo é o hebraico bíblico? Para pensar um pouquinho comigo, né? Se algum estrangeiro veio para estudar português, o que é mais fácil para ele começar a estudar na nossa língua português? O português que nós falamos hoje aqui no Brasil, o português moderno, ou o português de Luís de Camões, português de Pedro Vaz de Caminha, né? Aquele português arcaico, antigo. Claro que é muito mais fácil ele começar a aprender com o português moderno, ele é mais simples, e depois, à medida que ele vai aumentando o seu conhecimento, a proficiência na língua portuguesa, ele então vai ter contato com o material mais clássico, mais arcaico. Inclusive a Bíblia, em João Ferreira de Almeida, as Bíblias arcaicas, né? A primeira versão, que é 1680 alguma coisa, tem um português que a gente acha até que é uma outra língua, porque é bem diferente do português como nós falamos hoje, tá? Então a gente está tratando aqui desse hebraico moderno, que talvez alguns especialistas também na língua hebraica entendem que é o modo mais fácil de você chegar ao hebraico bíblico, é você primeiro começar com o hebraico moderno. Então, sendo esse o caso, esse aqui é um bom curso para você fazer sem professor. Também está à venda na livraria Gimel, ok? Aqui, ó, hebraico fácil, para você começar a estudar o seu hebraico moderno e começar a aprender certas coisas. E o dicionário, que também se vende lá, dicionário hebraico português, para você trabalhar o hebraico moderno. Aqui você vai achar palavras que não tem no hebraico bíblico, né? A pergunta do Leidson, que ele fez aqui, a pergunta é: qual a principal diferença do hebraico bíblico para o moderno? O hebraico bíblico é aquele hebraico mais arcaico, ele é mais antigo, né? Ele não tem as palavras, não apenas não tem as palavras modernas, como avião, celular, não tem essas palavras do hebraico bíblico, é claro, não é? Mas tem no hebraico moderno. Tem inclusive a palavra café, que é justamente café, é exatamente assim que se fala em hebraico, café. Só se escreve com os caracteres em hebraico, né? Mas isso não se tem no hebraico bíblico. O hebraico bíblico ele é específico para os assuntos da Bíblia naquele período, tá? É bem interessante você perceber essa diferença. O hebraico moderno, ele facilita o seu entendimento. Você consegue pegar com mais facilidade. E o hebraico bíblico, ele tem algumas dificuldades, mas mesmo assim, se você não quiser se aventurar no hebraico moderno, você consegue estudar o hebraico bíblico nos seminários. Nas faculdades tem bastante material sobre isso também, né? Inclusive no curso de hebraico que eu dou no seminário lá, no Seminário Teológico Congregacional de Niterói,
é hebraico bíblico unicamente. É um trato de hebraico moderno, é só hebraico bíblico. E é interessante porque você tem muitas ferramentas hoje para trabalhar essa visão instrumental do hebraico. Né? Porque o que é a visão instrumental? É você estudar uma língua não para dominá-la completamente. A fala, a escrita e tudo mais. Né? É mais a leitura e compreensão. Então, o domínio de uma língua no seu sentido apenas instrumental é para você ler e compreender o texto que está nessa língua. Então você pode fazer isso para o inglês, para o francês, para o espanhol, italiano, qualquer língua que tem hoje em dia. Você pode ter um domínio apenas a nível instrumental, que é o domínio mais simples, mais fácil, mais rápido até. E no hebraico também não é diferente. Você também pode ter apenas o hebraico no nível instrumental, para que você conheça o texto bíblico e consiga ter elementos para poder trabalhar esse texto bíblico. Tá? O vídeo, para não ficar mais longo do que já está, eu vou adiantar aqui o processo. Tá bom? Falta pouca coisa, falta apenas alguns livros e gramáticas para apresentar para vocês, para o seu estudo do hebraico. Essa aqui é a principal gramática que tem no mercado brasileiro. É a gramática do hebraico bíblico, uma gramática introdutória de Paige Kelly. Tá? Ela é muito conhecida, é muito usada nos cursos. Eu mesmo utilizo ela nos meus cursos, essa aqui nos meus cursos. Né? E vale a pena você adquirir o hebraico bíblico de Paige Kelly, que é uma gramática imprescindível para qualquer estudante do hebraico. Uma outra gramática também muito boa é essa aqui, ó. Gramática instrumental do hebraico, do hebraico, terceira revisão, edição revisada e ampliada, de Antônio Gusso. Olá, Vernon, tudo bem? Prazer ter você aqui, rapaz. Se quiser fazer perguntas sobre hebraico, não é sobre política, não. Sobre hebraico você pode fazer, ok? E a gente tenta trabalhar aqui hebraico e bíblia, tá? Eu estou apresentando aqui a gramática, portanto, instrumental do hebraico de Antônio Renato Gusso, tá ok? Ele é também interessante, ela tem uma didática bem legal para você estudar e aprender a língua. Outro livro também importante é esse aqui, Fundamentos da Exegese, Fundamentos para a Exegese do Antigo Testamento, Manual de Sintaxe Hebraica, nessa segunda edição de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele era um estudioso tanto do hebraico quanto do grego, ele já é falecido, um estudioso batista. Olha, vale a pena esse material para você estudar sintaxe, como qualquer língua. A sintaxe ela é muito importante para que você entenda uma língua, tá? Exegese, da exegese à exposição. Desse autor aqui, ó, Robert Schulman, acho que é assim que se fala, né? Um lançamento importantíssimo também da Vida Nova, fala sobre técnica exegética, tá? Para se trabalhar a exegese no hebraico, também pode trabalhar no grego, mas especialmente no hebraico. Ele fala sobre técnica, é importante para quem quer trabalhar o seu estudo de exegético com mais profissionalismo. Olá, Leidson, você fez uma pergunta aqui. Estou começando a estudar hebraico, mas só tem a gramática da CBAD, de Gordon Shaw. Infelizmente, a gramática de Gordon Shaw, até onde eu sei, ela está esgotada agora. Né? Eu só tenho ela em PDF. Mas dá para você procurar depois, quem sabe relançam ela. Né? Mas tem alguns que você mostrou aí em PDF, muito bem. Né? Esse aqui é o material, o lançamento da BV Books, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, do famosíssimo especialista Emanuel Tove. E a tradução é de Edson de Faria Francisco, o nosso doutor aqui no Brasil, em hebraico, um hebraísta muito competente, e ele é uma bênção realmente para quem quer estudar a língua hebraica. Tá? Outro material também muito importante, esse aqui, o texto do Antigo Testamento. Também tem esse aqui no Novo Testamento. Se algum dia eu fizer uma live sobre o Novo Testamento grego, e a exegese grega e gramática grega, por aí vai, eu mostro para vocês então o Novo Testamento, que esse livro aqui é fantástico também. Ele é simples, tá vendo? Não é muito grosso,
ele fala sobre como a Bíblia hebraica, no seu texto massorético, no texto editado, chegou até a gente. Então, esse livro aqui é importante para você conhecer a história da língua hebraica e da Bíblia hebraica também, de um modo geral. Né? Ele tem facsímile de várias edições da Bíblia hebraica. Ele é bem interessante mesmo, para você ter uma ideia assim, bem ampla, bem geral do idioma hebraico. Tá? Esse aqui também é livro para quem quer se dedicar à tradução da Bíblia. Tá? A tradução bíblica foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um livro escrito por Catherine Barwell. Né? É para quem quer se dedicar à tradução do hebraico, português, o grego e português. É um livro que vai te ajudar com essas informações. Só tem mais 2 livros aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? E já estaremos quase terminando a nossa live. Esse aqui, ó, Aprenda o Hebraico Bíblico, produzido pela CPAD, escrito pelo Russell Fuller e Knognall Choi, né? Acho que é assim que se fala o nome dos autores. Então, esse aqui também é um livro interessante. Ele não é uma gramática tão popular e tão famosa como a de Paige Kelly, mas ainda assim é um livro que vale a pena. Tá? Um livro para você ter e estudar, para você aprimorar o seu conhecimento do hebraico. Para fechar, então, é um calhamaço esse aqui, um livraço, você percebe que é um livro grande, o livro é até caro também. Introdução à sintaxe do hebraico bíblico, de Bruce Waltke e Amy O'Connor. Né? Como o próprio título diz, é para você trabalhar a sintaxe. Então, assim como aquele outro manual fininho, né, do Oswaldo Pinto, sobre sintaxe, esse aqui é mais abrangente do que aquele manual fininho em português. Tá? Ele foi traduzido há algum tempo em português e realmente é interessante para você aprender a sintaxe do hebraico. Como toda língua, é um desafio a gente estudar verbos, estudar pronomes, né? Enfim, a gramática de qualquer língua, e a sintaxe continua sendo um grande desafio também. Tanto em português, né? Tem gente que tem até hoje dificuldade para fazer sintaxe em português, que dirá o hebraico. Né? Mas se você quiser conhecer a Bíblia, conhecer a língua hebraica e dominar dentro do possível, é muito importante que você tenha esse material também à mão, que você possa estudar nesse material, tá bom? Sueli Montebello, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Só que nós já estamos quase terminando a nossa live, né? Já temos um tempo já que a gente está aqui, já recebi até 2 ligações que eu preciso ver o que é. Mas é um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado desse material. É apenas um conteúdo para mostrar os livros que você pode adquirir se você deseja estudar o hebraico bíblico, para conhecer a língua hebraica. É um conhecimento muito importante. Por que eu digo que é importante? Porque é como eu disse na live anterior, né, que eu fiz ontem, sobre hermenêutica, né, sobre a interpretação da Bíblia. Quando você estuda as línguas nos seus idiomas originais, é como se você estivesse vendo uma foto em HD com riqueza de detalhes. E você lê um texto bíblico apenas em português, é como se você estivesse lendo um texto, é como se você estivesse vendo uma foto em preto e branco com baixa resolução. Dá para você captar o grosso da mensagem em português, apenas com português, entendeu? Principalmente se você fizer comparação de versões. Então você consegue pegar o grosso da mensagem, mas se você tiver condições de ter o recurso de ver uma foto em HD em alta qualidade, você vai perceber muito mais detalhes naquela foto. Mesma coisa com o seu estudo da Bíblia. Se você consegue ler a Bíblia em hebraico, aramaico e grego, que são as suas línguas originais, e também percebendo as primeiras traduções que foram feitas desses idiomas originais, que no caso é a Septuaginta, né, do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, e a Vulgata, que é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento para o latim, a Vulgata de Jerônimo, né, você consegue ter então uma compreensão muito mais rica. Você consegue perceber detalhes que você não percebia enquanto você estava estudando apenas em língua portuguesa. Tá? Então,
Eu posso até te dar alguns exemplos, por exemplo. Né? A palavra fé, por exemplo, em hebraico, a palavra fé, ela é emuná. E aí, quando a gente fala fé aqui em português, a gente tem aquela ideia de que a fé é apenas a crença em alguém, a crença em algo. Eu acredito, eu creio em algo. Mas o conceito bíblico de fé é muito mais abrangente do que apenas se acreditar ou se crer. Apenas ter fé em alguma coisa. Né? É muito mais do que isso. Tá? A palavra emuná, em hebraico, ela tem a ver com confiança. Ela tem a ver com solidez, com você estar apegado solidamente a alguma coisa. Tá? Você está agarrado a alguma coisa. Ou seja, você tem plena confiança nessa coisa ou nesse alguém ao qual você está agarrado. Daí muda completamente a nossa percepção de fé. Por quê? Porque na cultura ocidental, inclusive, existe a concepção de que a fé ela é uma crença que você tem em alguma coisa e que você simplesmente crê e pronto, acredita naquilo. Então você não precisa mudar muita coisa, você não precisa se envolver muito, é só você acreditar. Inclusive tem um conceito na cultura ocidental da fé cega, que é um dos conceitos mais antibíblicos que existem no mundo. A fé cega não é a fé bíblica. Aliás, nem deveria ser chamada de fé, porque existem dois tipos de conceitos aqui que estão em conflito. O primeiro conceito é fé, que eu estou explicando para você aqui, que é com base no texto hebraico, na cultura hebraica, na língua hebraica. O outro conceito é fideísmo, que é diferente. O que é o fideísmo? É você acreditar em alguma coisa. É você acreditar em algo por mais absurdo que seja. Então, se você tem fideísmo, você acredita em Papai Noel. Você acredita em Coelhinho da... Você acredita em alguma coisa, por mais absurda que essa coisa seja. Isso é fideísmo, não é fé. Entende? Agora, fé de verdade, a fé bíblica, ela é a fé, emuná, é a fé baseada na confiança. E você só tem confiança em quem você confia, em quem você convive, em quem você conhece. Então você não pode ter confiança em quem você não conhece. Nenhum ser humano é assim. Você tem confiança em quem você conhece. Você ama quem você confia, com quem você convive. Então esse conceito de fé cega não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é você ter fé em quem você confia. Para confiar, você tem que conviver, você tem que conhecer. Você tem que ter um relacionamento. Por isso que a gente diz que tem fé em Deus. Porque nós primeiro temos um relacionamento com Ele. Conhecemos a Deus, confiamos nele. Por isso temos fé em Deus. Essa é a fé bíblica, é a emuná. É esse o conceito que nós deveríamos ter. Agora diz para mim, só com o texto em português, dá para você pegar essa ideia toda? Dá para você entender isso tudo? Entendeu agora a importância de você conhecer as línguas originais, se possível? Então, se você puder fazer o esforço para conhecer as línguas originais, faça. Vale muito a pena. Você vai conhecer a Bíblia com outros olhos. Tá ok? Estamos já terminando a nossa live. Eu quero agradecer aqui ao Marcos Nati, que também entrou. Pedro Henrique, que entrou também agora. Muito obrigado pela presença de vocês, mas é pena que já estamos no final. Já tem muita gente querendo falar comigo aqui, o telefone tocando aqui direto. Mas é um grande prazer ter feito essa live para você. Espero que você tenha gostado. E faça perguntas, tá bom? Mesmo após a live aqui, faça perguntas que eu poderia estar respondendo depois em forma de texto, ok? Vou também depois, mais tarde um pouco, baixar esse vídeo, essa live, eu vou fazer uma pequena ediçãozinha e colocar no meu canal do YouTube. Você pode ter acesso lá também a esse vídeo dessa live com uma pequena edição bem simples, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço a todos. E para poder me despedir também de forma hebraica, Shalom Uvrahut. Em hebraico, paz e bênçãos. Tá? Shalom Uvrahut. E também uma outra palavra em hebraica também, Lehitraut, que é
Até mais, até logo. Tá bom? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.